Fala galera, estamos chegando em outubro aí, né? No mês da Reforma Protestante. Então você que ouve o canal que fala que é evangélico, primeiro você foi protestante. Você protestou contra um sistema. Para esse sistema, você foi um anarquista. É bem por aí, viu? Pois bem, a Bíblia de Jesus, quando Jesus lia a Bíblia e ele dizia referente às leis e os profetas, a Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento, tá? Então você vê, por exemplo, que em Atos, quando os apóstolos pregavam, eles pregavam o Antigo Testamento convergindo em Jesus. Eles usavam o Antigo Testamento para pregar Jesus, né? Além das experiências que eles tinham tido com Jesus. O Novo Testamento ele virou realmente uma junção de livros, mais ou menos 400 depois de Cristo, somente 400 depois de Cristo, que foram ver a necessidade de juntar essas informações para hoje chamarmos de Novo Testamento. E alguns livros foram retirados por motivos diversos, porque apareceram depois, ou porque tinham as mesmas coisas escritas do que outros evangelhos, não acharam necessário colocar, por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena, de Tomé. Alguns livros, algumas cartas desapareceram. Por exemplo, Paulo diz que escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia, aos Laodicenses. Essa carta nunca foi encontrada, tá? Então eles criaram lá em 400 depois de Cristo, quem criou foi a Igreja Católica, que criou a junção de livros que chamamos de Novo Testamento, tá? Livros esses autênticos, autênticos por falarem da mesma história, por exemplo, os evangelhos falarem da mesma história em momentos diferentes, escrito por pessoas diferentes em locais diferentes. Então, essa é a autenticidade do Novo Testamento, né? E então, só que aconteceu o seguinte, com essa junção e com o poder da igreja, colocaram, em primeiro lugar, a Bíblia como um livro sagrado. Só que depois esse sagrado ele foi se dividindo. E esse sagrado passou a ser o clero, a palavra do Papa, a palavra do Bispo, e deixaram as escrituras em segundo plano, porque a palavra do homem ela gera poder e ela gera manipulação. A Bíblia gera liberdade e amor. O homem gera poder e manipulação. Então, por esse motivo, vem o Lutero e vem com as 5 solas, que são somentes, né? E, e uma das solas, um dos somentes, é somente a Escritura. Sola Escritura. Então, você tinha o magistério da igreja até 1500. E até 1500, de 400 ou antes, depois da conversão de Constantino, que o Estado se juntou à igreja, a igreja ficou muito poderosa, eles começaram a fazer umas cagadas muito grandes, tá? Então, nada parecido com hoje, tá? Nada. Dá grana para perdão de pecado, entendeu? Ou você dá dinheiro ou você se sacrifica para você ser perdoado. Você dá dinheiro para você ser abençoado. Então você dá seu dízimo para você ganhar, para você ser próspero. Eles faziam isso lá, tá? Eles vendiam o perdão, entendeu? Vendiam o perdão. Reza em vez de arrependimento. Então, em vez de você se arrepender, você reza 45 Pai Nossos, Pai Nosso, sei lá. Sacrifício em vez de arrependimento. Então, você vai lá e sobe a escada de joelho porque você cometeu esse pecado. E aí você não precisa se arrepender, você já subiu a escada de joelho, né? Vem aquela baboseira, né? Se você não der os 10%, você está roubando Deus. Já ouvi falar isso, tá? Se você não vier na missa ou no culto, você vai ser amaldiçoado. Era isso que eles começaram a fazer. Seu dinheiro para a igreja te dá acesso ao céu, né? E aí vem Lutero
e denuncia isso, tá? A venda de perdão, o sacrifício para perdão, estava tudo acontecendo isso naquela época. A venda do céu, perdão concedido pelos homens, entendeu? Você confessa seu pecado e o homem te perdoa porque ele é autoridade espiritual. Não tem nada a ver com os dias de hoje, né? Isso não acontece hoje. É igualzinho, gente. Não muda nada. Aí vem Lutero e começa a acabar com tudo, ó. Em primeiro lugar, contribuição não é necessária para obter perdão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? E eu tava vendo um pastor pregando esses dias, é um pastor muito conhecido. Ele falou que sem dízimo você tá roubando a Deus, você tá indo pro inferno. Eu até lancei no grupo lá, pô, o cara tá me jogando no inferno, caramba. Pesado isso, né? Mas isso aí acontecia antes de Lutero levantar a cabeça e falar, para. Tá tudo errado. Isso até 1500, parece hoje, tá? Que acontecia lá. Aí vem Lutero e diz, isso não tem nada a ver com livro. Eu tô lendo a Bíblia aqui, eu tô lendo o Evangelho de Jesus, eu tô lendo o que Paulo escreveu, tô lendo o que o João escreveu, o que o Tiago escreveu, o que Pedro escreveu. E vocês estão fazendo tudo errado, gente. Tem coisa errada. O Espírito Santo tirou Lutero do sistema. E foi uma rebelião para o sistema. Porque o sistema estava conformado, rico, poderoso. À luz do Espírito Santo, da palavra, em Lutero, ele percebeu que a dependência sua com o clero eclesiástico, com a autoridade espiritual, era uma extrema idiotice. Ele viu toda aquela submissão como uma idiotice. Ele viu todo aquele plano feito e entregue para os homens serem subjugados sem nenhum qualquer tipo de censura, de crítica. Aquilo lá era uma extrema idiotice. Era diferente do Cristo que ele estava conhecendo, lendo a Escritura, que queria libertar o homem, queria que ele pensasse por si só. Então, quem interpreta o livro? Essa é a pergunta, né? A igreja dizia, nós, igreja, interpretamos o livro. E aí, num evento que chamou a Dieta de Worms, em 1521, no dia 16 e 17, Lutero foi convocado para renunciar às suas heresias. Ó, Lutero, você vai ter que vir aqui e vai ter que falar que o que você está falando está errado, porque nós temos um poder instituído e ninguém pode se rebelar contra esse poder. Esse poder fala em nome de Deus. Então, o que você está fazendo é uma heresia. E você está levando pessoas com você. É onde Lutero escreve as 95 teses, né? Então, quem interpreta a Escritura? A igreja diria nessa dieta de Worms, nossa igreja, o clero, os responsáveis aqui, as autoridades, o Papa. Aí Lutero iria dizer, minha consciência. Eu e minha consciência. Por que ele disse isso? Ele disse assim que a consciência dele é prisioneira da palavra de Deus. Ele disse isso. Gente, a minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Eu li o Novo Testamento, eu li o Antigo Testamento convergindo em Cristo, e eu li o Novo Testamento e o que vocês estão fazendo é uma palhaçada. Da onde você tirou isso? Minha consciência, ela está escrava da palavra de Deus. Ele diz mais, não é seguro nem correto agir contra a minha consciência. Porque eu era de um lugar que dizia assim, que você tinha que anular o eu. E usavam versículos, por exemplo, que o coração do homem é enganoso, que o eu é a razão, não é a revelação. E eu digo que também isso é uma extrema idiotice.
Porque isso está fazendo com que você fique escravo do sistema. Porque o eu, que é você, não pode dizer nada, mas o sistema dita por você. E você faz o que o sistema manda. Então você é um zumbi do sistema. Você está agindo contra a sua consciência. Você nem exercita mais seu senso crítico, porque você não pode fazer isso. Porque se você fizer isso, você está lutando contra Deus, contra o sistema. Você não pode lutar contra o sistema porque você está lutando contra Deus. Então você já não exercita mais seu senso crítico. Quem te ensina, quem te fala, quem te conduz é o sistema. Não é a palavra e não é Deus. Ou seja, eu, Lutero, iluminado pelo Espírito Santo, pela minha consciência, eu cheguei a essas conclusões e a essa tese protestante, anárquica, contra o sistema. Aliás, Jesus foi assim também quando ele veio, né? Ele foi um homem bem próximo de trazer uma revolução mental para as pessoas, uma revolução de consciência, uma libertação da prisão da consciência, do empobrecimento espiritual, do empobrecimento. Por isso, para você ter esse senso crítico, vou ler uns versículos aqui. Você ajoelha e pede: Deus, eu estou com essa situação e eu preciso que o Senhor fale comigo a respeito disso. Eu vou ler a Bíblia, vou procurar versículos, vou procurar em alguns pregadores o que eles disseram, vou filtrar aquilo, para eu ter essa consciência, para eu saber o que eu faço, para saber o que eu acho, né? Para saber o que eu vou definir a respeito desse assunto. Existem muitos assuntos que eu não entro em debate porque eu não tenho experiência de vida para entrar. E Timóteo 1,19, olha que legal, cara. Paulo diz assim para Timóteo: mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Como é que você chega a uma boa consciência? Você chega a uma boa consciência pedindo uma iluminação de Deus, do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E a consciência é sua, é do eu. Não é a consciência aqui que Paulo estava querendo dizer para Timóteo, é a sua consciência. Não é a consciência coletiva. É a consciência que você tirou da onde? Vamos lá. Da onde Timóteo tirou a consciência dele? Vamos lá. Ó, mais uma coisa. 1 Timóteo 3,15. Se eu demorar, você saberá como deve proceder na casa de Deus. Você tem consciência disso, você sabe o que fazer. Você tem fundamento para saber tomar decisão. Ninguém vai mandar você, ninguém tem uma cartilha para você tomar decisão. Vamos lá. Ó, 1 Timóteo 4,6. 1 Timóteo 4,11. Ordene essas coisas e as ensine. O quê? Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene essas coisas e ensine. Você, na sua consciência, coloque em ordem o plano, o projeto de Deus. Tenha uma cosmovisão cristã. Tome partido em relação a doutrinas, a ensinos. E ordene isso e ensine. Você ensine, tá? Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Aí depois, ele está falando com Timóteo ainda, tá? Da onde que ele vai tirar a consciência dele? Aqui. Ó, da onde que Timóteo formou a consciência dele? Primeiro em relação a Paulo, tá? Porque Timóteo aprendia com Paulo. Mas
2 Timóteo 1:5 diz assim: eu lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na sua avó e na sua mãe, e estou certo que habita em você. Então, quer dizer, ele formou uma consciência. Da onde? Do Espírito Santo dentro dele e de algumas pessoas que ensinaram para ele. Não que ditaram regras para ele, mas ensinaram como. A fé que estava nelas, na sua avó e na sua mãe. A fé que estava nelas. Não as regras que saíram delas, mas como elas viviam. Você se espelhou nisso, no exemplo de vida. Então, hoje, pessoas ditam regras. Um monte de gente dita regras. Instituições ditam regras. Personagens ditam regras. Mas com as nossas consciências, com a nossa consciência, nós temos que discernir isso. Quem está ditando a regra, como está ditando a regra, e se nós vamos aceitar isso ou não, de acordo com o Espírito que está em nós. Então, por exemplo, teve uma senhora que falou para mim semana passada: aquela pessoa que você fez entrevista no seu canal, eu não concordei com ela e eu nunca mais vou ouvir a palavra dela. E eu falei: perfeitamente, a senhora está correta, porque a sua consciência disse isso e o Espírito Santo que disse isso para você. Porque o que ela falou tem coerência mesmo, eu aprendi isso com ela. Teve uma outra que estava assim, com dúvida a respeito da Bíblia, se a Bíblia realmente estava certa ou não. Eu falei assim: eu fiz uma série no canal sobre a veracidade da Bíblia, dá uma olhada, ela tem pouca coisa, mas eu tenho um livro aqui que eu posso te emprestar também, né? Mas que bom que você tem essa consciência crítica, que bom que você tem essa dúvida. O que está querendo dizer isso? Que você está independente e você está reformando um sistema paralisante. Você não está mais paralisada, você está começando a pensar por si só. Isso traz armadilhas também, né? Porque por causa disso nós temos essa zona toda no meio evangélico, né? De diversas interpretações com coisas absurdas. Então, por isso, no canal, nós pregamos com perguntas muitas vezes. Fomos criticados por isso. Pô, você entrega uma palavra com pergunta, você não pode trazer dúvida, você tem que trazer certeza. Como isso eu estiver errado? Eu vou ouvir palavra do canal de um ano atrás e penso assim: puxa, por que eu fui falar isso aí? Não deveria ter falado isso. Então nós temos que aguçar a nossa consciência crítica. A questão não é você ficar sozinho. A questão é o Espírito Santo que está dentro de você. Está te ensinando a caminhar, está te ensinando a sair de um sistema carcerário espiritual. Então, gente, de joelho no chão, pedindo para Deus te ensinar, com a palavra aberta, é isso aí. Por que Jesus disse em Lucas 10:25, que o intérprete da lei pergunta assim: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Ele disse assim: como que você entende a lei? O que Jesus está querendo dizer? Eu sei a resposta, mas você sabe também. Nós sabemos a resposta. Você sabe o que fazer. Você sabe o que não fazer. Então, por que você vai depender de um sistema? De um profeta, de um guru? De gente ditando norma? Entendeu? O movimento da manada, entendeu? Agora vai todo mundo usar saia, e todo mundo vai de saia. Você não questiona isso, não? Por que eu vou usar saia? Agora, nossa, gente, cada absurdo, né? Mas a gente tem que questionar as coisas, sabe? Não, para você ser o cara que realiza a obra de Deus mesmo, você tem que estar firme aqui na igreja, fiel, né? Traz família, passa o final de semana inteiro na igreja. O filho não come direito, não troca de roupa, não tem lugar para fazer cocô, para fazer xixi, tem que ser tudo na igreja. Chega em casa fedendo o dia inteiro dentro da igreja.
E você não questiona isso, não? Fala assim, Deus, eu queria estar um pouco no parque ali, ou assistindo um jogo de futebol. Não, é tudo para Deus. Tudo para Deus, assim você vai ser abençoado, entendeu? Assim você vai prosperar. Você não questiona isso, não? Você não questiona, igual o pastor me disse que tá 8 anos que ele não tem férias, que todo domingo ele tem que estar na igreja? Você não questiona isso, não? Poxa, domingo podia estar na praia um pouco, com a minha família. Não tem consciência crítica mais. Não tem mais consciência crítica. Interessante, não? Interessante que Martinho Lutero chegou nessa convenção e disse assim, ó, vocês estão pisando na bola, vocês estão desviando, gente. O que tá pegando aqui? Agora vocês mandam em tudo, entendeu? Agora vocês cobram para perdão, cobram um pedacinho no céu, dinheiro para todo lado, dinheiro aqui, dinheiro ali, entendeu? Se não é dinheiro é sacrifício. Peraí, sacrifício Jesus já fez. Ninguém, Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Qual é o que vocês estão fazendo? Entendeu? E aí a gente pensa hoje que a consciência da igreja fiel de Jesus, ela foi se renovando. Porque hoje nós estamos numa cultura, em um tempo, que Martinho Lutero pregaria diferente. Não é a mesma coisa mais. Por quê? Porque nós precisamos continuar protestantes como ele foi. O sistema está aí armado. O sistema não acabou. Não é que Martinho Lutero veio para acabar com o sistema. Martinho Lutero veio para iniciar uma nova ordem cristã. Iniciou, graças a Deus, uma nova ordem cristã. Você é protestante. Você fez uma rebelião contra um sistema. E hoje esse mesmo sistema está montado aí. O sistema não acabou. O sistema não acabou. E aí estamos nós aqui, julgando com a nossa consciência a respeito desse sistema. Então eu ouço muitas pessoas também que me ajudam a formar uma consciência que eu tenho a respeito do evangelho, entendeu? Mas essas mesmas pessoas que eu ouço, eu julgo também no sentido de, esse cara tá falando besteira, entendeu? Eu vou ouvir Luciano Subirá, chega uma parte que eu falo, cara, não dá para viver do jeito que ele falou. Hernandes Dias Lopes, a mesma coisa. Augusto Nicodemos, mesma coisa. Chega em alguns momentos você fala, não dá, entendeu? Se eu vou ver a de René, pô, pra que falar isso, né? Pra que ser tão polêmico assim? Viajou, entendeu? Caio Fábio, o cara, tem hora que você pensa, pô, o cara é meio riponga mesmo, né? Falar umas coisas dessas, tem nada a ver, né? Então a gente tem senso crítico, poxa. Ninguém é ídolo pra gente. O que eu mais entendo hoje é que a gente algumas coisas que a gente não tem experiência, a gente não deve falar. Igual soltaram no grupo uma mulher experiente em batalha espiritual. Eu falei, já preguei já sobre isso. Vou falar de novo. Ela falou que todo suicida está endemoniado. E eu falei pro grupo. Ela tem muita experiência, ela é muito inteligente. Só que ela nunca teve um suicida na família dela. Então, quer dizer, para você estudar e para você falar, você tem que ter experiência no que você está falando. Nós entende? Para eu falar sobre o homossexualismo, a base que eu tenho é a Bíblia, de que os homossexuais vão para o inferno. Mas naquele período, os homossexuais, eles eram homossexuais por causa de festas de libertinagem. Hoje o homossexual não é igual ao homossexual daquele período. Hoje também é, né? Mas alguns, eles acham que são família, que viram uma família. Eles viraram uma família. E aí, como é que você vai julgar isso? É fácil para eu julgar isso. Para mim é muito fácil. Está na Bíblia, inferno. Mas e a partir do momento que eu tenho um primo homossexual, que eu tenho um irmão homossexual, você vai mandar ele para o inferno? Ele vem aqui na sua casa ou vai na sua casa, te trata bem, faz um almoço na casa dele, chama você para um churrasco na casa dele. Pô, o cara é gente boa pra caramba.
e é seu familiar, e aí você vai mandar ele pro inferno? Então prega o que você tem experiência na sua vida, cara. Prega o que você tem experiência, não te fala besteira, entendeu? Entendeu? É fácil você julgar um alcoólatra, entendeu? O cara bebe, o cara fica no bar o dia inteiro, enchendo a cara, a esposa não tem dinheiro pra nada, tá? A partir do momento que você tem na família um alcoólatra, que você tem um marido alcoólatra, um pai alcoólatra. Porque sem ter é fácil você julgar. Aí você tem na palavra, o cara é um beberrão, o cara vive no ciclo do mal, o cara tá preso à maldade, o adversário tá pisando em cima dele, tá fazendo o que quer da vida dele, e vai, aí você fala, vai pro inferno, tá? E a mãe dele? Você acha que a mãe dele vai falar a mesma coisa que você falou, vai mandar ele pro inferno? Senso crítico. Senso crítico. Nós erramos também no nosso senso crítico. É por causa disso que nós precisamos ter experiência, entendeu? Tem uma pessoa que falou, não, eu não cuido de drogado, eu não aceito que a pessoa se drogue. Eu acho um absurdo. Até você ter um familiar drogado. Aí você sente a prisão dele, você sente o local que ele está, você sente até o desejo dele de não estar lá. Aí você julga. Senso crítico. Isso não é imposto por uma massa, entendeu? Por um grupo, um clero superior, comandando e soltando orientação. Você precisa formar isso dentro de você, de acordo com o Espírito Santo dentro de você, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus. E somos nós, entendeu? Não adianta você viver debaixo de regras e de normas de uma instituição. Isso faz bem até um certo ponto. A partir do momento que começa a anular o que você acha, o que você pensa, aquilo que você tem experiência de vida, começa a anular isso, acorda, abre o olho. Beleza, galera? Solamente escritura, somente escritura, sola escritura. Aí chega o Lutero e fala assim, ó, eu tô lendo a Bíblia aqui, vocês estão fazendo tudo errado. Qual que é a de vocês? A única religião predominante, forte e poderosa no mundo, comprando tudo, fazendo a mais rica, cobrando dinheiro, ó, dá para você ganhar, você vai receber, dá para perdão dos pecados, ó, quanto mais você der para a igreja, você está dando para Deus, você dá para a igreja, está dando para Deus, então você vai para o céu. Se você não der, você está roubando de Deus. Aí vem Lutero e fala, gente, que palhaçada que é essa que vocês estão fazendo aqui? Daqui, ó, eu tô lendo a palavra, não tô entendendo nada que vocês estão fazendo. Quem te falou isso, Lutero? Não, ninguém me falou, eu tô lendo. Quem te falou isso, Rodrigo? Não, eu não sei, Kim, eu tô lendo, eu tô orando, eu tô lendo, tô buscando o porquê daquela situação, por que aconteceu aquilo com aquela pessoa, por que tá acontecendo isso no Brasil hoje? Senso crítico. Quem falou isso para Lutero? Aí você pega essas pessoas, você pode até orientar, ó, sobre esse assunto eu acho que fulano vai te orientar melhor. Você quer uma igreja? Eu acho que essa igreja é melhor para você. Você começa a criar um senso crítico, né? Não, sobre esse assunto aqui, nem procura Zé Bruno, porque ele não é bom nesse assunto. Sobre esse assunto aqui, ó, vai lá no, tem um cara que eu gosto dele, é o Leandro Peixoto, da Batista de Goiânia. Vai lá que ele é bom nisso, entendeu? E aí você vai formando um senso crítico, mas todos eles também você pode falar, falou besteira. Senso crítico. É o que Paulo queria dizer para Timóteo. O seu bom senso, use o seu bom senso. Amém? Valeu, galera.